Irmãos, abram comigo as vossas Bíblias, Juízes, capítulo de número 6. Livro dos Juízes, capítulo de número 6. Estaremos lendo a partir do versículo de número 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele me disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu lhe hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. A nação de Israel, ela foi gerada a partir do patriarca Abraão. Ainda no livro do Gênesis, Deus ele vai fazer uma aliança com Abraão. Não só com ele, mas com toda a sua descendência que viria após ele. E na palavra vai dizer que é uma aliança perpétua. Isso quer dizer uma aliança que duraria para sempre. E quando se acompanha a história dos hebreus, desde o início, desde o seu primórdio, nós conseguimos ver o quanto Deus ama esse povo. Nós conseguimos ver a fidelidade, o amor, o cuidado e a bondade de Deus com este povo. O tempo foi se passando. Deus fez a promessa a Abraão. Deus ele vai mostrar para Isaac e para Jacó que a promessa ainda está em pé. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, eles vão morrer. Mas as promessas que foram liberadas sobre os hebreus, a promessa que foi liberada sobre a nação de Israel estava em pé. O que eu entendo aqui é que pessoas morrem, mas promessas não morrem. O que eu entendo aqui é que pode mudar estações, pode mudar o tempo, pode mudar séculos, mas promessas não mudam. A própria palavra vai dizer que podem se passar céus e terra, mas as palavras desse Deus jamais hão de passar. A palavra também diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, toda a palavra que Deus liberou a respeito da nação de Israel permanecia em pé. Após a morte de José, ali junto com todos aqueles que o acompanharam até o Egito, vai morrer Jacó, vai morrer toda aquela descendência. Êxodo capítulo 1. A palavra vai dizer que levantou-se um novo faraó. E esse faraó ele não conhecia José e ele também desconhecia a história dos hebreus. Então esse novo rei, esse novo faraó, ele vai passar a oprimir os hebreus. A palavra vai nos dizer que depois de 400 anos, eles vão ser libertos do Egito de forma sobrenatural. E para isso Deus vai usar Moisés. E para isso Deus vai levantar e capacitar Moisés para livrar aquele povo. Não foi uma tarefa fácil para Moisés. Eu estou aqui adiantando, somente contando o contexto histórico para que os irmãos entendam o contexto onde nós lemos a leitura. Não foi uma tarefa fácil para Moisés. No entanto, Moisés ele vai sustentar até o fim aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. E o Senhor já diz aqui nesta noite: sustenta aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Eu te escolhi, eu te capacito. Não é hora de desistir, não é hora de retroceder. Mas Gabriel está difícil e ele está dizendo: sustenta o que eu coloquei na tua mão. Gabriel, eu acho que não vou suportar. Ele está dizendo: sustenta até o fim o que eu coloquei nas tuas mãos. A caminhada não é fácil, mas você não tem autorização para tirar a mão do arado. Sustenta até o fim. Sustenta até o fim. Após a morte de Moisés, Josué agora é escolhido por Deus para assumir a liderança e conduzi-los até a terra prometida. Aqui, após a morte de Josué, após a morte de todos os anciãos, em vez dos hebreus desfrutar da prosperidade, em vez dos hebreus desfrutar das bênçãos que o Senhor tinha reservado para eles na terra prometida, eles vão começar a passar por um momento difícil. Mas por que, Adriele? Aqui entramos no livro dos Juízes. Porque eles vão desobedecer a ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus? Expulse todos os povos inimigos da terra. E eles não
decidem obedecer o Deus que sempre foi fiel a eles. Eles não estavam pecando e desobedecendo contra qualquer um. Eles não estavam desobedecendo qualquer Deus que eles levantavam ali no deserto, ali onde eles viviam. Eles estavam desobedecendo um Deus que era a coluna de nuvem durante o dia para eles no deserto. Eles estavam desobedecendo um Deus que era a coluna de fogo para protegê-los à noite no deserto. Eles estavam desobedecendo um Deus que dava ordem para a maná cair do céu, um Deus que dava ordem para a rocha brotar água, um Deus que dava ordem para a água amarga se tornar água potável. Não é qualquer um Deus. Não é um Deus que passa a mão na cabeça quando está em pecado. Não é um Deus que diz, vem aqui, eu quero te dar o meu ombro, porque mais uma vez você caiu. É um Deus que diz, seja santo porque eu sou santo. É um Deus que ama o pecador, mas abomina o pecado. É um Deus que acolhe o pecador, mas ele rejeita o pecado. Ele não apedrejou aquela mulher naquele dia pegando o ato do pecado. Jesus não apedrejou, mas ele olha para ela e diz assim, vai e não peques mais. Esse é o Deus que nós servimos. Não aceita o pecado e a desobediência. E eu digo mais, não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de brincar com este Deus. Ele vem buscar uma igreja santa, remida e lavada. E foi dentro deste cenário terrível, foi dentro deste cenário, eu diria, catastrófico, que Deus então decide chamar Gideão. Eu costumo dizer que viver o chamado não é fácil. Viver o chamado inclui momentos difíceis. Viver o chamado inclui momentos de dor, momentos de perda, inclui momentos de perseguições, luta, traição e ataques. O Senhor, Ele muitas vezes nos leva a cenários nas quais nós não gostaríamos. O Senhor, muitas vezes, faz com que trilhamos alguns caminhos dolorosos, nas quais não gostaríamos. Viver o chamado também nos expõe algumas rotas desconfortáveis. Quando a gente acompanha a Bíblia, quando acompanhamos as Escrituras, nós podemos ver aqueles que o Senhor chamou sendo expostos a cenários dolorosos. Quando o Senhor chamou Daniel, Ele permitiu Daniel ser levado cativo à Babilônia e ainda foi exposto até a cova com leões. Quando o Senhor chamou Ezequiel para ser profeta, foi dentro do exílio babilônico e ele foi exposto até um vale de ossos sequíssimos. E o Senhor me colocou. Quando o Senhor chamou Davi, Davi teve que passar por perseguições. Davi foi exposto a um vale e se deparou com um grande gigante na qual ele tinha que lutar. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele teve que presenciar o cenário do calabouço. Quem vem para o Evangelho para ter conforto, somente portas abertas, somente bênção, chave, prosperidade, eu sinto ele dizer, se decepciona. Porque o verdadeiro Evangelho não é só bonança, só chave, só bênção, só milagre. O verdadeiro Evangelho não é sobrenatural todos os dias. O próprio Jesus vai dizer assim, que teríamos dias de aflições. Jesus, quando convida-nos a segui-lo, ele vai dizer assim, tome a sua cruz e siga-me. Ah, como é difícil carregar uma cruz. Quando se fala de cruz, se fala de dor. Mas eu alegro meu coração em dizer que o mesmo Deus que chama e expõe a cenários difíceis, o mesmo Deus que nos expõe a cenários dolorosos, é o mesmo que diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, passaremos por momentos difíceis, passaremos por dor, passaremos por cenários desconfortáveis, mas Ele está dizendo todos os dias, não é de vez em quando. Ei, Daniel, eu estou contigo quando estiver na cova. Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu também estou contigo
suportar. Mas por que suportamos, Adriel? Porque Ele está dizendo: eu passarei com você. Ele está com você. Eu não sei qual é o cenário que você se encontra hoje. Eu não sei o que é que você está vivendo. Mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo dentro daquele quarto. Eu estou contigo quando você se tranca naquele banheiro. Eu estou contigo no dia que você está sorrindo. Mas eu também estou contigo no dia que você está chorando. Eu estou contigo no dia que está em pé. Mas eu sou o Deus que estou ao teu lado também no dia que está caído. Eu estou contigo no dia que as portas estão abertas. Mas eu sou o Deus que estou contigo no dia que as portas se fecham. Eu estou contigo quando tem pão na mesa. Mas eu também estou contigo quando lhe falta tudo. Rabaia suia. Ele está dizendo: terão dias agoniantes, terão dias de aflições, mas eu passo contigo. Ei, Gideão, eu caminho contigo nessa guerra. É isso que nos mantém em pé. Esse é o diferencial do crente que caminha com Deus. Pode vir vento, tempestade, açoite, perseguição, mas nós suportamos, porque não é sobre a nossa força, não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre quem está conosco. Nessa ocasião onde realizamos a leitura, o cenário era de escassez, o cenário era de guerra, o cenário era de fome. A palavra vai nos dizer que os inimigos não deixavam mantimento em Israel. Eles não deixavam ovelhas, nem bois e nem jumentos. O versículo 5 nos diz que eles vinham como gafanhotos e vinham com o intuito de destruir tudo. E o versículo 1 se inicia dizendo que foi o próprio Deus que entregou eles nas mãos dos midianitas. O Senhor, muitas vezes, para nos chamar para a presença dele, tem que nos provar. É uma dura realidade. Tem gente que só vem pela dor. Tem gente que só vem pela guerra, pela perseguição, pelo açoite. E era uma realidade dos hebreus. Eles vinham se Deus o oprimisse. Quando Deus abria as portas, eles novamente viravam as costas para Deus. A palavra vai nos dizer que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E eles sentiram por 7 anos a opressão. Eles sentiram na pele o que era isso. Só que, como eu disse no início, eles conheciam o Deus de Israel. E eles começam ali a clamar a Deus. Eles começam ali a pedir misericórdia. E o nosso Deus, que é fiel, misericordioso, Ele novamente vai livrá-los. A palavra vai nos dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. E mais uma vez o Deus de Israel decide livrá-los. Não mereciam, mas mesmo assim Deus quis livrar. Não mereciam, mas mesmo assim Deus cuidava. Não mereciam, mas mesmo assim Deus protegia. Eu não mereço, mas Ele está cuidando todos os dias. Vocês também não merecem, mas Ele está cuidando todos os dias. É sobre a misericórdia dEle. É por isso que nós temos que adorar esse Deus. É por isso que nós temos que servi-lo com sinceridade, com fidelidade. Não merecemos, mas ainda assim Ele é fiel. Então o Senhor agora vai escolher um novo juiz. E nessa ocasião será Gideão, o 5º juiz de Israel. Quando o anjo do Senhor vai falar com Gideão, a palavra nos diz que Gideão ele estava trabalhando. Gideão ele estava malhando trigo no lagar. E eu acho isso aqui muito interessante. Porque quando nós acompanhamos a palavra, encontramos em outras ocasiões, outros cenários, pessoas que foram chamadas por Deus, escolhidas por Deus, e elas estavam ocupadas, trabalhando. Quando Deus vai chamar Moisés naquele deserto, Moisés ele estava trabalhando, apacentando as ovelhas de seu sogro. Quando o Senhor manda o profeta ir até a casa de Davi, Davi não estava presente na ocasião porque ele estava no campo trabalhando, apacentando as ovelhas de seu pai. Quando o profeta Elias vai chamar o profeta Eliseu, ordenado por Deus, a palavra vai dizer que
nada a apanhar. O que eu entendo aqui é que para trabalhar para o reino tem que ter disposição. O Senhor não chama a gente desocupada, preguiçosa e ociosa. Para trabalhar para o reino tem que ter uma ocupação. Para trabalhar para o reino tem que ter disposição. Porque o reino não é cadeira, o reino não é ser, é ter o poder ou cargo. O reino é mão no arado. Se quer estar presente aqui por causa de posição, para ele não serve, porque ele está dizendo que nós temos que ser primeiro servos. Jesus, sendo rei, não considerou ser como Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E eu te pergunto, se o Senhor te chamar hoje, qual é a tua ocupação? Se o Senhor te chamar hoje, o que é que você tem feito? Como é que você tem contribuído? Aleluia. Porque normalmente não começa em cima de um altar. Normalmente não começa em grandes eventos, em cartazes ou com plateia. Normalmente é limpando a igreja, normalmente é servido no culto que tem 3 ou 4. Normalmente começa no anonimato. Ninguém via Eliseu lá trabalhando, mas Deus via. Ninguém via Davi, mas Deus via. Ninguém via Moisés, mas Deus via. Ele te vê, ele nos vê. Qual é a nossa ocupação? Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Poucos querem pôr a mão no arado, poucos querem o ombro ardendo. Gideão estava trabalhando. Gideão estava com a mão no arado. Malhar o trigo no lagar. Malhar o trigo é um processo de separação entre os grãos e a sua palha. Isso normalmente é feito em uma eira, em uma grande colina, em um ar aberto. Porque quando você joga os grãos para cima, o vento ajuda a espalhar as palhas, facilitando assim a produção. E Gideão estava malhando o trigo no lagar. Tinha fome, mas Gideão tinha o que comer. Tinha guerra, mas Gideão tinha segurança. Tinha perseguição, mas Gideão tinha trabalho, Gideão tinha a tua família. Deus deu estratégia para Gideão em meio ao ataque. Deus deu estratégia para Gideão em meio àquela guerra. O Senhor tem estratégia para a tua vida. O Senhor tem estratégia em meio a essa crise. O Senhor vai te dar estratégia em meio a esse ataque. O Senhor vai te dar estratégia em meio a essa perseguição. Você não vai perecer. Vai vir crise, vai vir colapso financeiro. O governo está balanceando. É tanta coisa ruim que está para acontecer. Mas Ele está dizendo: para os meus, vou eu dar estratégia. Os meus terão que comer. Isso aqui é profético. Os meus terão que vestir. Os meus terão estabilidade em meio à crise. Estabilidade em meio à crise. Isso aqui é muito lindo. O Senhor terá estratégia. Antes mesmo do ataque, Ele já liberou o livramento. Antes do inferno atacar os teus filhos, Ele está dizendo: já liberei o livramento. Antes mesmo do inferno atacar teu casamento, eu já liberei o livramento. Antes mesmo do inferno atacar os teus sonhos, os teus projetos, a tua empresa, eu já liberei o livramento. Não vai perecer. O profeta Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E novas são a cada manhã. Aí ele diz: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. E como eu disse, eu não sei qual é o cenário, mas o Senhor está dizendo: antes mesmo de você se levantar, antes mesmo de você abrir os teus olhos, eu já estava tornando novas as minhas misericórdias a teu favor. Aprenda a esperar em mim, aprenda a esperar no meu tempo. Eu não estou sendo indiferente como a sua dor dentro deste processo. Eu estou te estruturando. Quando o anjo do Senhor fala para Gideão: o Senhor é contigo.
homem valoroso. A primeira coisa que Gideão vai dizer para ele é assim: se o Senhor é conosco, por que nos veio tudo isso? Ou seja, se o Senhor é comigo, por que essa luta? Se o Senhor é comigo, por que a perseguição? Se o Senhor é comigo, por que a fome, por que a escassez? E ele ainda acrescenta dizendo assim: o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aqui Gideão estava com um sentimento de abandono. Aqui Gideão ele estava se sentindo sozinho, achando que o Senhor já nem se importava mais. Mas então por que o Senhor permitiu? Talvez é desse jeito que você chegou aqui hoje, se sentindo como Gideão. Senhor, por que essa luta? Por que eu tive que passar por este processo? Mas por que teve que doer tanto, Senhor? Mas Senhor, por que o cenário teve que ser desse jeito? Senhor, eu não queria que tivesse tocado naquela área, mas por que, Senhor? Meu Deus, cadê as promessas? Meu Deus, será que eu estou sozinho? E o Senhor trouxe você para dizer que nesta noite, eu já te vi. Você não está sozinho. Não estou sendo indiferente com a sua dor. Eu costumo dizer que Deus não desperdiça sofrimento na vida do crente. Testemunho é gerado no ventre da dor. Experiências é gerado no ventre da dor. Amadurecimento é gerado no ventre da dor. Ninguém amadurece sorrindo. Ele está dizendo: eu estou permitindo o processo, porque eu estou te estruturando, te lapidando antes de entregar na sua mão. Não questione o processo. Não questione essa guerra. O Senhor está falando com alguém aqui. Isso aqui é uma palavra direcionada. Chega de porquês. Chega de indagações e pare de questionar. O Senhor já tem um tempo novo preparado para a tua história. O Senhor já tem um cântico novo para o seu lado. Suporta mais um pouquinho. Aleluia. Quando o anjo disse para Gideão que seria ele que estaria à frente da guerra, seria ele que iria livrar Israel, Gideão vai se intimidar. Mas Senhor, a minha família é a mais pobre de Manassés. Olha como nosso Deus é. E eu sou o menor da casa de meu pai. O que eu entendo é que o nosso Deus escolhe pessoas improváveis. Deus costuma escolher aqueles que ninguém escolheria. Talvez você tenha olhado somente para a sua incapacidade. Talvez você tenha olhado somente para as suas limitações e tenha deixado com que isso te paralisa, tenha deixado isso te intimidar. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu não escolho ninguém de acordo com padrões da terra. Quando eu escolho, é de acordo com padrões do céu. Eu sei que você é falho. Digo na primeira pessoa, mas é o Senhor. Eu sei que você é incapaz. Eu sei que você tem as suas limitações e Ele está dizendo: eu te escolhi desse jeito mesmo. Eu te escolhi assim com seus medos mesmo. Te escolhi com seus traumas mesmo. Te escolhi com essas crises de ansiedade mesmo. Te escolhi desse jeito mesmo, complicado, esquisito, inseguro, cheio de complexo. Eu te conheço antes de se formar na madre, Ramaia Suia. E estou dizendo, Ramão Choramaia, eu te escolhi. Emoção, Ramaia Suia. Ramão Choramaia, chega de olhar para as suas limitações. Chega de olhar para o tamanho da sua incapacidade. Deixa eu te usar. E daí, Adriele, à medida que Ele te usa, Ele vai aperfeiçoando. À medida que Ele te usa, o poder dele vai aperfeiçoando na sua humanidade. Mas tem certeza que é assim, Adriele? Eu tenho propriedade para dizer o que eu estou dizendo.
Para mim, estar em cima eu sei que é um milagre. Todas as vezes que eu desço, que eu subo no altar, eu sei que eu estou vivendo um milagre. Culto de quinta-feira lá na igreja, minha mãe dirigente do ciclo de oração, ela falava: filha, lê a palavra. Eu não, mãe, não vou ler. O dia que ela me convencia, eu lia todas as vezes Salmos 46. Decorei os Salmos 46. Terminava de ler, entregava a Bíblia, virava as costas, eu não tinha coragem de fazer sequer uma oração. Misericórdia, se pedisse para mim orar para as ofertas do culto de jovem. A minha perna estremecia, a minha boca secava. Eu achava, vou cair tudo aqui em cima desse altar. Por isso que eu digo, eu tenho propriedade, ninguém me escolheria. Eu não me escolheria, nem a minha família me escolheria. Mas ele disse a você, e o que eu fiz? Eu falei: Senhor, eu vou com medo mesmo. Senhor, eu vou gaguejando mesmo. Senhor, eu vou insegura mesmo. Senhor, eu vou sabendo que já tentei me suicidar mais de uma vez. Senhor, eu vou sabendo, Pai, que já tive depressão. Eu vou sabendo, Pai, das minhas complicações, mas eu sou bom, papai. Não permita a sua incapacidade te paralisar. O Senhor não escolhe de acordo com padrões da terra. Naquele dia, nem mesmo o pai de Davi, o profeta Samuel, o escolheria. Mas Deus o escolheu e ele vai dizer para o profeta: ei, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o coração. O que o Senhor quer é um coração contrito e sincero na presença dele. Ei, Gideão, é você mesmo. Ei, Gideão, você é o menor, você é o mais pobre, mas é você que eu quero. Ei, Moisés, você é pesado de língua, não tem eloquência, mas é você que eu quero. Ei, Jeremias, você é só um menino que não sabe falar, mas é você que eu quero. Deixa o Senhor te usar em perfeito mesmo. Que 2025 venha a ser um ano diferente na sua vida, na sua história, no seu ministério. Para de rejeitar aquilo que o Senhor já falou, já confirmou e falou de novo. É você, é você, é você, e você sabe que Ele está falando com você. Gideão aceitou aí, mesmo com medo, mesmo inseguro. Gideão foi. Ele vai pedir a Deus provas de que realmente era Deus que falava com ele. E ao ir, ele vai experimentar a graça, o favor do Senhor. O menor liderou a guerra com apenas 300 homens. O menor derrotou os inimigos com seus soldados com um número em desvantagem, tocando apenas cântaros e buzina. O menor da casa foi o 5º juiz de Israel. E o menor da casa é um dos heróis da fé, citado em Hebreus 11. Você consegue entender o que o Senhor tem para fazer na tua vida? Ei, Gideão, o tempo de ficar malhando trigo no lagar cessou. Ei, Gideão, chegou o momento de te colocar em evidência. Chega de se esconder, Gideão. Agora você pode aparecer. O Senhor está dizendo para alguém aqui: o tempo do lagar já cessou na tua vida. O tempo do lagar já cessou. Vai para o campo, Gideão. Vai para a guerra, Gideão. Saia do lagar. O Senhor está dizendo para alguém aqui: o seu tempo do lagar já venceu. É momento agora de estar em evidência. Vai para a guerra, vai para a guerra. Se coloque em pé.